Sem filtro, sem rodeios, olho no olho. Aqui é lugar de pergunta sincera e resposta verdadeira. A partir de agora você fica de frente com ele. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Frente com Ele. Eu sou o Anderson e hoje a gente vai falar sobre um tema que aperta o coração de muita gente nessa época do ano. Fim de ano, expectativas, comparação, família, culpa. Enquanto muita gente posta foto sorrindo, ceia perfeita, família organizada, tem muita gente cansada, frustrada, sentindo que o ano não foi como esperava. E até se sentindo um crente de segunda categoria, vamos dizer assim, por não estar tão feliz assim. Hoje a nossa conversa é justamente sobre isso, como lidar com as emoções do fim de ano sem culpa, de forma saudável, emocionalmente e espiritualmente. E para essa conversa, como sempre, eu não estou sozinho aqui, Estou aqui com a minha queridíssima amiga, mentora, professora, médica, meu Deus do céu, doutora Lícia, minha amiga, que grande amiga assim, que vai caminhar aqui com a gente nessas perguntas, trazendo esse olhar bem pé no chão no dia a dia das famílias. E nós temos hoje também, novamente aqui com a gente, muito obrigado, duas convidadas para lá de especiais. Doutora Carol Mendonça, psicóloga, cristã, com muita experiência atendendo famílias. Muito obrigado pela sua presença. Também doutora Ivanise Moreno, ela que é psicóloga cristã, pastora, professora aposentada da Federal. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pela presença. E meninas? Ô Anderson, a gente tem um privilégio, São duas porque a gente tem que escolher com muito cuidado os psicólogos que a gente vai indicar, que têm os mesmos valores que a gente, Então, são duas psicólogas que são, além de excelentes profissionais, são cristãs e são pastoras, Pastora Carolina e a pastora Ivanise. E muitos psicólogos aqui de São João passaram por ela. Pela Ivanise na UFSJ. Muita gente. Pela FUNREI. 40 anos, atendendo. 30 anos dando aula. Muita gente. Então, meninas, obrigado demais por estar aqui com a gente, mais nesse episódio. E vamos, então, iniciar o nosso primeiro bloco. Começa agora o nosso primeiro bloco. Se ajeita aí, porque a conversa já vai fundo aqui, no De Frente com Ele. Bora então para o nosso primeiro bloco. Eu queria então iniciar com essa pergunta para as meninas. Quando vocês olham para o fim do ano, para dezembro, qual o clima emocional, vocês mais percebem nas pessoas? É mais alegria, mais cansaço, mais cobrança, mais ansiedade? O que vocês têm visto aí, não só no consultório, mas no seu dia a dia também? Olá, boa noite a todos. Boa noite, depende, do horário que forem assistir, ouvir esse episódio. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu vejo um misto de sentimentos. Na verdade, tem muitas pessoas cansadas, tem muitas pessoas com expectativa, alegres por chegar ao final de mais um ano, com expectativa pelas férias, enfim, encontrar um descanso. Algumas frustradas também, porque de repente pensavam que iam fazer tantas coisas durante o ano e não deram conta, como na verdade é o que acontece. Mas vejo um misto, na verdade. Acredito que não haja uma única forma de experimentar o fim de ano. Cada um tem a sua história aí com essa época. Maravilha. Exatamente, assim, o que nós temos visto, eu tenho testemunhado assim, muito cansaço de muitas pessoas. Cansaço porque cada vez mais o que tem sido ditado para nós, os padrões de recursos materiais, padrões de beleza, os padrões daquilo que se deve ter e que se deve ser, têm sido bastante exigentes, Então, nós temos visto uma constante insatisfação das pessoas. Então, uma frustração sobre aspectos que, na verdade, deveriam ser aceitos, serem aceitos. E o desafio no final de ano é justamente a gente estar grato, porque mais um ano foi vivido, estamos aqui cheios de vida,
Glória a Deus. de possibilidades. Mas temos visto isso, muito cansaço. Né? E aceitar a nossa história, né, Ivanice? Porque a gente passa por dores, por lutos, então as primeiras datas são difíceis, né? E a gente aceitar que não está feliz também, né? E é interessante isso, uma questão que eu acho muito importante, que eu gostaria até de estar dizendo aqui para aqueles que estão ouvindo hoje. Eu não agradeci mais uma vez a oportunidade de estar aqui, muito obrigada. Que nós temos muita dificuldade de lidar com aquilo que muda. E algumas coisas mudam. Tem finais de ano que os finais de ano não são todos iguais. E os seres humanos querem muita constância. Tudo igual. Então, tem um final de ano que o filho casou e tem que ir para a casa da mãe. Alguma pessoa partiu. Coisas ocorreram. E nós insistimos, às vezes, que as coisas sejam sempre do mesmo jeito. Precisamos aceitar as mudanças, aceitar os nossos limites. Precisamos lidar com aquilo que é o nosso presente, a nossa realidade. Aceitarmos isso. Alguns natais hoje vão ser comemorados com pessoas que não estão, com pessoas que partiram, com pessoas que vão participar de outros lugares porque casaram, etc., como eu disse. Então é importante que a gente entenda e esteja aberto a essas mudanças que ocorrem na nossa vida. E grato por aqueles que estão. E não nos deixemos afetar por aqueles que não estão. Mas que a gente possa usufruir da presença daqueles que estão conosco. Ivanice, você falou uma coisa tão importante, e às vezes eu e o Anderson não tinha, porque você tem a visão de vó, né? De sogra, de ter nora, de ter genro, né? Porque a gente vê isso, que é um sofrimento, às vezes. Carol, recém-casada, e aí, nossa, minha mãe vai sofrer, mas aí o Diego, minha mãe também vai. Como dividir, como fazer, e entender, aceitar o que a gente tem, tá tudo bem, né? Porque não fica, tem casa que fica muita pressão, né? Mas como que você escolheu uma? Como que, não, mas sempre foi aqui em casa, seu pai sempre abriu mão da família dele para vir para cá, seu marido não, são situações difíceis, então, né? Vai ser um momento que vai levar aí a necessidade, muitas vezes, de conversas, de alinhamento, para que a data não seja mais importante do que aquilo que a gente quer trazer na data, que são os relacionamentos, que é estar bem com a família. A gente tem a vantagem de não ter mudado de cidade, mas tem gente que muda de cidade, de país, né? E comunicar, e conversar, conciliar, tudo isso é importante. E é uma coisa que eu testemunho no consultório. Final de ano, briga de família. Porque fulano quer comemorar com Beltrano, fulano não pode, marido não quer, e assim por diante. E nós precisamos, e mesmo uma tristeza por pessoas que partiram. E é importante que a gente consiga lidar com uma realidade que é dinâmica. Dessa maneira, estarmos abertos para as mudanças e aceitarmos as condições em que nós vivemos aquele momento e, de alguma forma, ativarmos a nossa gratidão. E nesse contexto que vocês falaram, tanto a sua fala quanto a da Carol, Ivanice, até entender, nós cristãos, quem que é a nossa família? Eu, meu marido e minhas filhas, né? Então, nós vamos alinhar. E não vai ser. E os pais vão entender as nossas decisões, né? Uhum. Às vezes não é o que o pai quer. Nem sempre vão entender. Mas é importante que você esteja alinhado, o casal, a família. Estar em paz com a decisão, né? Estar em paz. E é claro que se a gente entende que a celebração é de Jesus, né? E como cristãos, a nossa postura vai precisar ser diferente também. E vai ter que ser intencional, até mesmo os lugares. A gente vai escolher estar em lugares que precisam mais. A gente fala de Jesus ali, né? E vai ter que ter muita negociação, que casamento, relacionamento é assim, negociar, né? É de manhã, porque, por exemplo, na minha família, o meu esposo, o Diego, a mãe dele e o pai dele são separados. Então, a gente tem a minha família, a mãe dele, o pai dele. Então, é um jogo de cintura, uma divisão de horários, é cronometrado o rodízio das casas. Mas... E lá em casa, então, eu recebo... Todo mundo vai em todo lugar, porque eu fiquei no lugar daquela que recebe os meus irmãos, né? Meus filhos. Então, eu sou aquela que fica lá esperando todo mundo chegar de onde foram. Eu tenho que aceitar que um vai chegar meia-noite, outro vai chegar 1h, outro chega 8, quer ir embora. E lidar com essa realidade. Sem drama, sem chantagem. Sem chantagem. Isso é fundamental. Achei ótimo, isso que é uma realidade mesmo. E eu queria perguntar para vocês, nas redes sociais, a ideia de família perfeita, de Natal, de comercial, de margarina, vocês acham que isso atrapalha muito a saúde emocional? Então, como que essa comparação constante impacta a mente de quem se sente fora do padrão? Assim como a Ivanice já começou nesse
nessa fala, né, Ivani? Se quiser, pode continuar. Sim, isso é importante que a gente entenda. Há uma propaganda de algo perfeito. E eu percebo na clínica cotidiana quanto que de fato isso pode impactar a vida das pessoas. E principalmente conhecendo as pessoas. Então, muito daquelas realidades postadas não são de fato da realidade, não, daquelas imagens, não é o que vive, né? Não corresponde ao que está sendo vivido. E as pessoas estabelecem padrões ideais. E nesses padrões ideais elas se sentem muito distantes e frustradas. E não conseguem, de fato, perceber a si próprias, a sua história, as suas características, os seus limites. E dessa maneira eles saem de uma realidade própria para um mundo imaginário. E quando a gente lança a mente para o imaginário tudo é possível. Isso é um problema. Pessoas que, de alguma forma, contrastam entre aquilo que são e aquilo que desejariam ser. E isso as distancia delas mesmas. Elas se perdem as próprias características. E distancia do compromisso de modificar aquilo que são para, de repente, serem mais próximos daquilo que gostariam de ser. Então, o que de fato é terrível ver hoje, porque se postam pessoas viajando, pessoas muito felizes, muito bem vestidas e dando presentes, mas a nossa realidade é a realidade que nos cerca, não aquela que está lá postada no Instagram. E nós precisamos dar atenção para essa realidade e nos perguntarmos o que nós, como pessoas, como participantes da nossa família, podemos contribuir para trazer bem-estar e felicidade para aqueles que estão à nossa volta. Porque isso tudo também deriva de um mundo egoísta, né? De um mundo que só pensa em si próprio. Nós temos vivido de uma maneira muito egoísta, quer muito ser feliz, né? Essa coisa de servir, de fazer o outro, fazer o bem para o outro. De ter um parece que está meio fora, né? de moda, né? Então, nesse sentido, se nós tivermos nosso coração disposto a servir, a amar quem está à nossa volta, isso vai ser secundário. E entendemos, isso é só uma imagem, é só uma propaganda falsa. Em alguns momentos, né, acredito que possa haver até uma legitimidade de quem posta algo, pode ser uma realidade daquela família, né? E às vezes quando a gente está feliz, a gente também quer postar algo, compartilhar algo, mas é importante que não criemos uma realidade falsa, paralela, para mostrar para os outros, mas que contrastar, né, com a nossa. E também que nós não venhamos comparar, porque a gente compara os nossos bastidores com os destaques dos outros. Essa comparação ela é injusta, não é toda comparação injusta, mas é importante que ao olharmos, né, pensando do ponto de vista de quem olha, a gente possa olhar e pode admirar, pode achar bonito, não precisa julgar necessariamente, né? Mas pode entender que ali é um retrato, não necessariamente a realidade. E que as comparações elas não vão trazer benefícios para a nossa família, considerando que, como foi falando, no mundo da fantasia e das fotos, e pensando a tudo que nós temos acesso, muita coisa é de fato projetada nisso que a minha mãe falou logo no início, nesse intuito de vender algo, de vender produtos, de nos tornarmos sempre insatisfeitos, porque a insatisfação vai gerar um consumo maior. Então, nós precisamos, como cristãos, ficar atentos para nós não sermos consumidos por isso que é vendido e até mesmo nos perdermos do sentido do Natal. E eu acho que a mensagem principal é não se compare. Eu sempre falo para os meus pacientes, fulano, então então vamos sentar e você vai comparar tudo. Não pega só um ponto para você comparar, não. Vai escutar a história dele e comparar tudo. As dores, compara tudo. Porque se você escolhe só um aspecto para você comparar, só aquele aspecto, né, cinematográfico ali, você vai se frustrar muito. Não se compare. Agora, a última pergunta aqui desse nosso primeiro bloco, falando agora especificamente sobre o cristão. Vocês, né, vem muita gente se sentindo um pouco, como eu falei no comecinho, né, esse crente de segunda categoria, vamos nomeá-los assim, né, por não estar tão feliz, né, tão grato, tão animado no fim de ano. Né? Caso isso chegue, no caso até vocês, né? Como vocês enxergam esse tipo de culpa espiritual? Essa culpa espiritual, ela se relaciona também ao não reconhecimento dos nossos limites. Nós somos seres que sofremos lutas, dificuldades, temos as nossas limitações e nós precisamos reconhecer esses limites. E não para nos acomodarmos nele,
Tem gente que se culpa muito, e eu sempre brinco às vezes com meus pacientes assim, tem gente que tem síndrome de Deus, de querer ser Deus. Né? Eu quero dar conta de tudo, saber de tudo, entender de tudo, ser tudo. Eu quero ter a onipotência de controlar a vida e a morte. E aí, como ele não é Deus, ele fica culpado. Porque não consegue. Eu vou falar no lugar da Carol. Uma coisa que eu ensinei, a Carol ensinou para Lala e a Lala ensinou para a gente. Que não tem sentimento ruim, que a gente não pode permanecer no sentimento, né? Então, a gente está triste, a gente não é triste, né? A gente está com medo, a gente não é medrosa. Então, os sentimentos têm a validade, né? E muitas vezes, quando nós vamos sentir, né, experimentamos sentimentos de culpa, de tristeza, a tristeza, a Bíblia vai falar para nós que tem uma tristeza que ela é segundo Deus. E essa tristeza, por que ela é segundo Deus? Porque ela gera arrependimento. E dentro hoje da neurociência, né, dentro da terapia cognitiva, existe um entendimento de que a tristeza é a emoção que vai fazer a gente pensar na gente mesma, que é ativar a função metacognitiva, é o que faz a gente pensar e falar: o que eu posso fazer diferente para não me sentir assim? Então, e eu gosto quando a pessoa é cristã de perceber, olha, Deus diz que há uma tristeza segundo Deus, mas também tem uma tristeza que é segundo o mundo, que é uma tristeza que produz morte, que é essa tristeza, muitas vezes, do remorso, da culpa, e ficar ali nessa cobrança tão excessiva, né, que não gera, de fato, uma mudança. Nós precisamos, então, a partir da tristeza, que existe uma tristeza que, se algo não vai bem, vamos sentir essa tristeza, né? Mas para quê? Para mudar a nossa mente. Arrependimento é mudança de mente. Para eu mudar e assim conseguir transformar a maneira de agir para de repente não me sentir mais assim. Pode ser que eu precise deixar de me cobrar, inclusive. Ou pode ser que tenha algo que eu deixei de fazer, que eu preciso dessa vez fazer. Ou seja, mudar de uma culpa, que parece que é um negócio que te pega assim, você desmorona, para de repente, uma responsabilidade. Olha, qual que é a minha responsabilidade nisso? O que cabe a mim, de fato, fazer para a situação ser diferente? E os sentimentos são sinalizadores. Os sentimentos são sinalizadores nossos. Quando a gente os reconhece, há um autoexame, né, que a gente precisa fazer, o motivo pelo qual eu estou sentindo isso, o que precisa ser modificado. O primeiro aspecto é olhar para mim mesmo e reconhecer os meus limites, as minhas possibilidades, e me responsabilizar de fato por aquilo que eu estou vivendo, né? Não culpabilizar terceiros também, que às vezes eu também me vitimizo. Lá tem um extremo de uma culpa que eu sinto, mas também tem outro extremo do culpar os outros, a sociedade, Deus, cultura. Então, esse sentimento aí precisa ser revisto e a parte do que a Bíblia nos diz, me autorresponsabilizar para aquilo que eu posso mudar, né? Maravilha, muito bom, excelente, né? A gente então entendemos aqui que por trás das luzes, né, das mesas bonitas, tem muita emoção, né, pesada acontecendo. E no próximo bloco eu quero ir para a parte que todo mundo espera, né? O que dá para fazer na prática, né, para viver um fim de ano mais leve, sem tanta culpa. Então vamos lá para o nosso segundo bloco. A gente não para por aqui. Vamos virar o ângulo, abrir outra frente dessa conversa. Segure firme. Vem pro segundo bloco do De Frente com Ele. De Frente com Ele. Olá, então, voltamos aqui ao nosso De Frente com Ele e agora a gente entra na parte prática da conversa, né? Vamos aqui iniciar com essa pergunta que, na visão das doutoras, né, como um cristão, né, pode lidar de forma saudável, né, com essa tensão entre as pessoas que esperam que eu esteja bem ou que ele realmente está sentindo por dentro, né? Como conciliar, vamos dizer, honestidade, né, honestidade emocional e fé. O primeiro aspecto para a saúde emocional, um dos grandes aspectos que vão colaborar para que a gente possa lidar com essas situações que a gente vive, que elas são difíceis mesmo. O final do ano, de fato, traz aspectos de cansaço, aspectos de revisão das coisas, às vezes de sentimento que deveria ter feito diferente, de sentimento que deveria ter mais, possuir mais, ter mais dinheiro para comprar mais presente para as crianças, ter podido adquirir mais coisas. Principalmente o foco hoje em dia está muito nesse ter, né? Eu preciso ter para ser. Ser grato. É você ser grato. A gratidão tem sido estudada também pela neurociência. Poder da gratidão. Eu tive a oportunidade de fazer um curso aí de neurociência, um tempo aí. Eu acho que a Carol esteve comigo naquele curso de Mindfulness, né?
E é interessante que, escutando o neurocientista falar, eu cheguei a comentar com o Carol, parecia que eu estava na frente de um pastor pregando, porque ele trazia os princípios para da neurociência, que são princípios que Jesus já havia ensinado. Né? Oi, Vanise, eu vejo isso, eu e o Anderson, a gente vê num de virtuologia das virtudes, a gente fala, gente, isso daí é a Bíblia. Né? Descobriu a pólvora, Jesus já tinha falado. Jesus já fala. Na Bíblia está tudo lá. E um dos aspectos que nos ensina é o que Mateus fala, né? O Evangelho de Mateus fala, para que nós possamos lidar com saúde, de fato botamos em prática aquilo que Jesus nos ensinou, não andes ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. O que o homem mais preocupado que esteja pode acrescentar um covo da sua estatura, né? Se Deus cuida assim das aves, cuida assim das flores, por que não vai cuidar da gente? Então é crer nessa palavra e ser grato. Eu sempre falo que a gratidão tem um poder maravilhoso, tem o poder de transformar um arroz com feijão num banquete. Aí uma casinha simples, uma mansão. Oi, Vanise, eu fui numa palestra recentemente, antes também do Augusto Cury, e ele falou uma coisa que me impactou, que antes da espiritualidade é a humanidade. Então você vê, Deus, a gente ser cristão não é pra gente ser escravo, é a gente livre para fazer as escolhas e entender que as pessoas têm momentos que nós somos cristãos, a gente acredita em Deus, acredita que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mas nós vamos ter as nossas dores e a gente validar os nossos sentimentos, acolher os nossos sentimentos. E às vezes a gente fala, Carol tá me falando, nossa, teve uma desavença, eu posso falar do perdão com ela, mas eu posso falar, nossa, Carol, é difícil, tem situação que é difícil a gente viver, porque senão a gente coloca um melhor do que o outro não, o cristão não pode passar por conflitos. As pessoas têm um grande anseio, né, de aceitação, de acolhimento, validação do que ela está sentindo, né, de validação emocional. Sim. É que tudo bem você estar sentindo isso, né? E eu creio você não é vilã por pensando isso, nessa né? pergunta aqui que o Anderson traz, né? Uma parte eu estou sentindo isso, não deixo de ser crente, né? Não deixo de ser cristão por sentir isso, o Senhor me aceita, mas eu quero continuar sentindo isso, também é uma pergunta, porque nós não podemos nos entregar, a gente precisa se validar, mas também, Deus, me ajuda a ativar a gratidão, o bem-estar, porque não é pra gente andar naquela emoção. A emoção vem, ela é ativada, né? Ela vai vir, vai nos sacudir. Eu falo com as crianças, é o barquinho, sacode a gente, a onda da emoção. Mas a emoção vem com uma finalidade. De repente, a gente se organizar, a gente pensar sobre aquilo, mas ela precisa passar. Se ela não passa, vai se tornando um adoecimento. E aí eu preciso me posicionar. A dor não é opcional, mas o sofrimento a gente escolhe quando acabar, né? É o que eu me lembro que eu cheguei a colocar isso para você, que eu falei que é algo muito importante. Nós não podemos impedir de sentir. Então, há um sentimento. A posição frente a esse sentimento é que vai ser importante, né? A gente não tem controle sobre o que sente, mas sobre o que nós fazemos com o que sentimos, sim. Eu falei isso para a Alice, uma conversa que nós tivemos, né, Alice? Que o que importa não é o que a gente sente, é o que a gente vai fazer com o que a gente sente. Isso é importante, né? Esse sentimento ele não pode nos paralisar. Nem determinar quem a gente é. Nós não podemos permitir que esse sentimento nos paralise. Nós precisamos tomar uma posição, uma decisão. Até o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Né? E a decisão é só o começo, porque a decisão implica em posicionamento. Há um sofrimento, mas eu sei onde eu quero chegar, eu tenho propósito, né? E uma vida com propósito é uma vida... Quanto mais forte o propósito, mais força para enfrentar o obstáculo. Então tem que ter clareza. Eu acho que muito disso, Ivanise, é do porquê. Porque a gente tem a fase de negação. Nossa, mas eu não queria que tivesse acontecido. Não aconteceu. Não aceitação, Quanto mais rápido a gente aceitar, mais rápido a gente vai para... Os desertos ficam mais curtos, né? E eu queria perguntar das festas de final de ano, porque a gente vê como os conflitos, como que às vezes sai brigado, passa o ano brigado, né? Então, muita gente entra na festa prometendo que não vai brigar, que aquele que é mais difícil vai tolerar, que não vai explodir. E, no fim, perde o domínio próprio, né? Então, que tipo de limite saudável vocês acham que um cristão pode e deve colocar nessas reuniões de fim de ano? Porque essas situações são mais sobre nós do que sobre o outro, né? É verdade. O que eu acho mais complicado, porque muitas vezes nós estamos falando de famílias, né?
Quando eu entendo que o Natal, talvez muitas pessoas têm essa coisa, o Natal é com a família, Ano Novo, às vezes é com outras pessoas ou na igreja, né? A gente passa na igreja, mas de repente tem essas questões e muitas vezes quando nós falamos de família, é difícil colocar limites, porque tem esse desejo de estar junto ali, apesar das dificuldades. Mas o que é importante? Não criar expectativas de que as pessoas sejam diferentes do que elas já foram o ano todo, ou de que elas foram o ano passado, né? Porque se eu tô disposto a mudar, mas se o fulano fizer tal coisa, eu não vou aguentar. Aí eu não vou me segurar. Opa, então eu entrego para o outro o poder de determinar quem eu vou ser naquele lugar. Então é importante que eu decida por mim mesmo quem eu vou decidir, quem eu quero ser, e não criar expectativa a respeito do outro. Esperar, orar para ter o melhor, mas esperar que trocar pode ser a expectativa o pela esperança, né, cara? Porque a esperança a gente coloca em Deus, né? Tem um ditado que eu falo muito para meus pacientes, eles riem muito, eles gostam muito. E eu falo para eles assim, olha, pé de figo, dá figo. E aí eles chegam, às vezes falam, Vanessa, o figo. E às vezes a gente está esperando maçã, pé de figo, né? E é o que Jesus que disse, né? Pé de figo, dá figo. E nesse aspecto, eu acho que o que a Carol falou é muito importante, e acima de tudo, quando nós vemos o princípio bíblico, né? Quando Jesus disse para seus discípulos, estava ali pregando, né? E quem andar uma milha, quem tinha obrigado a andar uma milha na segunda, quem tirar a capa, deixar a túnica, quem dá uma face, oferece a outra. As pessoas entendem isso no literal, e é lógico que não é no literal. Jesus não falou para você, se te der um tapa, você pode virar o rosto e pode dar o tapa aqui. Eu entendo, é um entendimento que eu tenho. De que quando Jesus disse isso, ele falou o seguinte, não seja tão vulnerável que as pessoas fazem com você. Seja mais forte. Eu entendo que o ensino dessa passagem fala disso. Nós precisamos nos fortalecer nele, porque as pessoas vão te ofender, as pessoas vão te magoar. Não seja tão vulnerável, não fique tão à mercê dessas pessoas. Eu acho que o ensino é esse. Então, né, é isso que nós precisamos exercitar, esse é a vivência autêntica, o cristianismo autêntico, esse que consegue lidar com o outro, não sendo tão vulnerável esse outro, né? Entendendo, tentando ser empático, tentando perdoar, tentando lidar. E se ele está bem, por isso que Paulo falou, né? Não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. O outro não sei, né? Quem está bem vai fazer, você consegue estar melhor. Evanísio, eu acho também de não cair em cilada, né? Então, se aquela pessoa não tem jeito de brigar sozinho, se aquela pessoa te provoca, não responde, fica mais longe, né? Não entrar em assunto polêmico, né? Às vezes política, religião, que às vezes a pessoa entra sabendo para te que você perca o domínio próprio, né? E Jesus mesmo falou, né? Que amar quem te ama, amar quem... É fácil. Vá esperando dar, nessa postura ativa, né? Quando fala dessa coisa do que minha mãe tá trazendo, né? Ande a segunda milha, ou seja, não faça só o que decida estar no controle das suas reações, das suas emoções. Não fica triste com o presente que você ganhou de amigo oculto foi ruim. Fique feliz porque quem você deu gostou do presente que você deu. Mudar a ótica, né? Maravilha. E, gente, como sempre, né? Aqui dava para continuar, né? Muito mais. Mas a gente tem um quadro que não pode faltar aqui nesse podcast, que é o nosso terceiro e último bloco. Sim. Estou vendo já ao fundo ali Michele chorando, Davi, Léo, mas infelizmente estamos chegando ao final. E vamos então para o nosso terceiro e último bloco. Agora, o nosso momento especial é o quadro De Frente com Ele. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso De Frente com Ele, nosso terceiro e último bloco. Né? Para quem já acompanha o podcast, sabe que a gente sempre termina o quadro, né, De Frente com Ele. É um momento mais pessoal, mais direto, né, como se cada convidada estivesse colocando algo diante de Jesus. Inicia para a gente, Lícia. Sim, senhor. Se a gente perguntasse para vocês qual que é a verdade bíblica, qual o versículo que sustenta vocês quando vocês atendem pessoas que estão emocionalmente esgotadas nesse final de ano, qual que era o versículo que vocês usariam? Para me sustentar no atendimento? Também. Porque tem pessoas que a gente fica sugada também, né? Porque o meu versículo é quando o apóstolo fala para Tiago, né? É para buscar sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente. Isso é o que eu peço constantemente a Deus nos meus atendimentos. Porque o conhecimento
é uma coisa, a sabedoria é algo que vem de Deus para nós. E Ela só vem de Deus, né? É o que nos difere. Muitas pessoas podem conhecer muitas coisas, mas é o versículo que me sustenta. Pensando nas pessoas que se aproximam de nós, a verdade é que, né, como psicólogas, acho que no final do ano as pessoas querem meio fugir da gente, às vezes. Estão querendo resolver os negócios deles lá, às vezes, né? Mas deixa pra janeiro. Deixa pra janeiro. Tem uns que não estão querendo deixar de férias, não. Tem uns que mandam um videozinho lá das psicólogas, que, ó, tá vendo o vídeo que as comédias que fazem os humor com o psicólogo pode entrar de férias. Mas pensando, né, sobre essa questão, né, das frustrações, do cansaço, eu entendo que como psicólogas ali existe como foi dito aqui, essa tentativa de trazer a ideia de ter um coração grato. A Bíblia fala para em tudo nós darmos graça, né? Existe uma tendência a olharmos aquilo que não foi bem. A gente vai precisar ser intencional em olhar para aquilo que eu posso agradecer, porque é dali que eu vou tirar força, é dali que eu vou honrar a Deus. E um versículo é pensando sobre essa busca por Deus. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Tem algo que eu falo para alguns pacientes que são cristãos, eu falo assim, olha, Jesus fala que é para aprender dele, que ele é manso, humilde de coração, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E que a gente possa andar junto, porque tem um jugo, tem algo para andar junto ali com ele, mas ele está levando a maior parte. E é suave e é leve caminhar com Jesus. E às vezes o cansaço é a gente querer ter o controle, né, Carol? Maravilha. E também, assim, para também encerrar agora com uma resposta bem curta. Se você pudesse dizer uma frase para Jesus agora, né? Sobre, né, no caso, esse ano que passou. Resumir o ano. Resumir o ano. Qual seria? Uma frase curta, assim, que te veio agora na mente. Né? Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada. E eu também. Obrigada pela oportunidade de ter sido instrumento seu para ajudar tantas pessoas. Glória a Deus, né, gente? Então, estamos chegando, né, ao final do nosso terceiro bloco. Gente, que conversa, né, necessária para esse fim de ano. Doutora Carol, Ivanise, Lícia, muito obrigado, né, por estarem aqui, por trazerem essa visão tão humana e tão cheia de fé. Se esse episódio falou com você, compartilha com alguém, né, que você está precisando disso. Comigo, né? Falou, como você falou. Sempre fala. Só né? aprendendo com ela. Sem dúvida. Aqui cada dia mais aprendendo. Então você gostou, realmente compartilha, curte lá, né? Comenta, né? Temos aí o nosso canal no Instagram, Spotify, YouTube. Que você termine este ano lembrando que Jesus não te ama pela performance, né? Mas pela graça. E esse foi mais um De Frente com Ele. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se essa conversa falou com você, segue o podcast na sua plataforma favorita. Compartilha com alguém que precisa ouvir e acompanha também nosso Instagram, @De Frente com Ele. No próximo episódio, a gente se encontra de novo. De Frente com Ele.